Hoje eu vou contar para vocês a história do apartamento Versalhes, um apartamento super gostoso, com uma vista incrível, que a gente teve a oportunidade de trazer e explorar coisas que vocês não estão tão acostumados a ver nos nossos projetos, né? Quem já é de casa vai estranhar algumas coisas, né? E vai conseguir ver de uma outra perspectiva que eu acho que ficou muito bacana. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vocês vão conhecer o nosso trabalho a partir de um ponto de vista super bacana. O apartamento Versalhes, ele é um apartamento decorado de uma construtora, onde inclusive ele está à venda, né? A gente não tem ninguém morando aqui ainda. Então isso é muito bacana de você imaginar quem que vai entrar aqui, quem que vai morar, quem é essa pessoa, né? Quem é essa família, o que essas pessoas gostam. E foi a partir de algo que a gente idealizou, onde a gente trouxe essa proposta e teve esse resultado que eu vou mostrar para vocês. Por ser um apartamento decorado de uma construtora, a gente tinha algumas regras que a gente precisava seguir. Uma delas era que a gente não podia usar o sofá muito claro, né? Que é uma coisa meio padrão nos nossos projetos, né? A gente já tem essa marca aí registrada. A gente também não podia trazer lâmina natural de madeira nos móveis sob medida. Essa parte, confesso que foi um choque, né? A gente teve que revirar aí para entender como que a gente ia fazer. E a gente também não podia trazer a palha natural, uma palha na cadeira, na banqueta, né? Em móveis mesmo. Então a gente trouxe só em alguns detalhes essa questão dessas texturas mais naturais, mas a gente não podia vir aí também com uma das nossas marcas registradas, o que trouxe também uma cara nova e foi algo super legal, super original e que a gente curtiu muito fazer. Bem-vindos ao apartamento Versalhes, finalmente vamos matar a curiosidade e conhecer cada cantinho desse apartamento. A gente começa aqui com o nosso pequeno grande hall. É um hall de entrada super pequenininho, mas que a gente fez milagre. Começa aqui com o nosso quadro, né? Um quadro super bacana. Vejam como parede pequena pede quadro grande. Isso é uma dica que eu posso dar aqui para vocês. Então, um quadro que ocupa super bem a parede e traz um pouco dessa imponência para esse hall de entrada. Continuando, a gente tem uns ganchinhos aqui na parede para que esse hall seja, além de lindo, funcional. Então aqui a pessoa chega, pode pendurar um casaco, pendurar uma bolsa, né? Tá recebendo uma visita, a visita pode fazer o uso aqui também desses ganchinhos. E aqui a gente criou esse aparador sapateira, que é uma coisa que nos pedem muito. Então a gente adora inventar esse tipo de móvel, né? A gente tem alguns apartamentos com já essa característica. No apartamento CA tem um que vocês adoram. Aqui, ó, a gente tem várias portinhas onde as pessoas podem ir colocando os sapatos. Então isso é uma opção super bacana. A gente trouxe ele todo nessa madeirinha, esse MDF madeirado. E pra gente dar um charme, um plus, como vocês sabem que isso aqui não é o nosso forte, né, o MDF madeirado, a gente trouxe um puxador super charmoso, que eu acho que traz um pouco dessa bossa aí do que a gente gosta. Aqui a gente tem livrinhos, vasinhos, abajur, toda essa parte da ambientação, né, da decoração que traz esse aconchego pra casa. E aqui a gente continua no lavabo. Esse lavabo é um lavabo que a gente aproveitou a bancada existente, que já vinha, que era um porcelanato. Tudo isso faz parte da coerência na hora de fazer um projeto, de fazer uma reforma, né? De você entender o que tá ali que pode ser aproveitado, o que faz sentido dentro do orçamento e o que de fato precisa mexer. Mantivemos as bancadas e a gente fugiu um pouquinho de um detalhe que a gente costuma fazer, que é padronizar as bancadas dos banheiros, da cozinha e de todo o apartamento na mesma pedra, justamente para a gente poder aproveitar. E por que a gente não levou esse mesmo porcelanato para a cozinha? Porque na cozinha o porcelanato ele não é tão indicado, diferente dos banheiros, que ele tem uma durabilidade um pouco melhor, né? Enfim. Então a gente manteve as bancadas dos banheiros todos no mesmo porcelanato, já entregues pela construtora dessa maneira, e trouxe uma outra pedra que eu vou mostrar para vocês ali depois na cozinha. Pra gente dar esse charminho para esse lavabo, a gente entrou com esse papel de parede. Esse apartamento, como eu comentei com vocês, ele vem numa pegada um pouco mais romântica, né? Então a gente trouxe um pouco dessas folhagens e entrou com os detalhes, essa moldura fininha, bandejinha, sabonete, velinha, tudo isso vai trazendo essa bossa pro ambiente. Aqui a gente vem para a cozinha, que é o ponto alto desse apartamento. Aliás, ele tem alguns pontos altos. Uma coisa que eu gosto muito nessa cozinha é essa pedra. Aqui a gente usou um basalto no acabamento acetinado. Eu acho que isso traz essa misturinha que eu gosto muito de mostrar para vocês, de materiais mais simples, né? Não
não são materiais nobres, mas que quando utilizados da maneira correta, eles trazem esse destaque, esse aconchego e ficam muito coerentes com o restante do espaço. Então a gente conseguiu explorar isso aqui, a gente vem com esse MDF na cozinha e para a parte de cima a gente trouxe um MDF que virou a base desse apartamento. Diferente de alguns projetos nossos que vocês estão acostumados a ver, a gente não usou o branco diamante aqui nesse apartamento. A gente trouxe ele não é nem cinza nem bege, vocês sabem que eu adoro essas cores, né, um pouco suspeitas. Então ele vem nesse tonzinho que dá uma aquecida e ele vai se repetir. Vocês vão ver que isso aqui virou o padrão dos armários. Então ele se repete numa estante que a gente tem na sala, ele vai se repetir no guarda-roupa do quarto e ele se repete também nos armários do banheiro. Dito isso, aqui a gente tem toda essa divisão, né, de gavetas e armários, o rebaixo italiano, coisas que a gente adora usar. E a gente trouxe um puxadorzinho nesse tom de ouro um pouquinho mais envelhecido, que eu acho que ele também quebra um pouco dessa coisa de cozinha mais fria. Então a gente não entra com a calha de alumínio, não entra com a cava, porque a cava, bem ou mal, ela traz um ar mais limpo. E aqui, como eu falei pra vocês, a gente vem com essa pegada com um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de bossa. E falando em detalhes, a gente tem aqui esse tapete numa pegada um pouco mais vintage, o vaso com esse arranjo, então tudo isso vai trazendo dessas minúcias, né, esses detalhezinhos, esse charminho que a gente tanto gosta. A parte de produção, ela é extremamente importante, né, que esteja coerente com o apartamento. Então aqui a gente tem os detalhes, saleiro, potinhos, um quadrinho, tudo isso vai incrementando o espaço. Aqui essa península a gente trouxe o micro-ondas aqui na parte de baixo, que ele fica com super acesso, super prático, mas ainda assim escondido. Aqui a gente tem esse móvel, né, de apoio, de organização, onde pode estar os legumes, pode servir como fruteira, ele fica super prático. Os ganchinhos, né, que é o nosso xodó, vocês sabem que todo projeto tem ganchinhos, paninhos pendurados. E aqui a gente entra na lavanderia, que a gente fez essa porta no branco, para trazer um pouco mais de leveza também. Reparem no detalhe do puxador, do vidrinho canelado, tudo isso também traz essa bossa para o ambiente, deixa a cozinha muito mais bonita do que quando a gente tem algo aqui muito liso, né? Ou então com uma cara não tão charmosinha. Aqui essa lavanderia, ela é super bacana. A gente vem com o mesmo acabamento da parte de cima, né? Então a gente evita ao máximo essa questão do MDF madeirado. Continua com os puxadores, tem essa continuidade. E aqui nessa lateral a gente tem um armário de cima a baixo, super bacana e super funcional. Quem não queria uma lavanderia cheia de armário assim para poder guardar tudo? E a gente vem com uma prateleirinha aqui, onde pode estar apoiando os produtos, umas cestinhas, coisinhas um pouco mais charmosas também para deixar essa marcenaria com a mesma bossa do apartamento. A iluminação como todo do apartamento, ela tá super discreta, né? A gente tem teto bem limpo, aqui a gente vem com esse perfil de LED e aqui no móvel a gente também colocou um LEDzinho onde ele dá aquela iluminada na bancada, então na hora de cozinhar ou de limpar algo você tem essa iluminação um pouquinho mais reforçada, mas ainda assim bem aconchegante, e também tem a opção de apagar, né, a luz do teto e deixar só o do móvel para trazer aquele climinha. Aqui continuando, a gente traz essa questão da banqueta num modelo um pouco mais robusto, que eu acho que tem toda essa leveza do apartamento, então é bem bacana a gente também ir sentindo como essas peças precisam se misturar. Se a gente traz tudo muito levinho ou tudo muito robusto, isso traz aquela coisa do pesado demais ou leve demais. Então quando a gente vai misturando, mesclando esses estilos, essas peças, a gente consegue um resultado muito mais equilibrado e muito mais aconchegante. E também o tonalidades, né? Que a gente entra com uma madeira mais escura, a cozinha tá nesse madeirado mais claro, isso tudo também vai trazendo esse contraste. Eu sempre falo muito isso para vocês na hora de montar, né, o mood board, de escolher os revestimentos, a importância de misturar as tonalidades de madeira. Esse negócio de todas as madeiras na mesma tonalidade acaba deixando o ambiente um pouco frio. Então a gente precisa mesclar uma madeira mais clara com uma madeira mais escura, com uma média, isso tudo traz esse requinte. E aqui na sala a gente tem também esse mix de materiais, a gente entra com o couro trançado aqui na poltrona, uma mesinha mais leve, aqui a gente também tem o vidro nessa mesa lateral, a madeira, né? A gente vem com as paredes bem limpas, então trazendo esse ar, né, essa leveza para esse ambiente. O rack também tem um desenho bem limpo, como a gente adora usar, mas percebam como
a gente vai misturando, né? A madeira com o tapete, com a tonalidade do piso. Sempre tem também o nosso querido eucalipto, a delicadeza nesses quadrinhos, né? Aqui a gente traz uma aquarela super bonitinha, super leve, com essa moldura também super delicada, uma galeria com um tecidinho. Então essa mistura de informações que vão trazendo essa carinha de casa e esse aconchego. Aqui a gente tem o banquinho flare, bem clarinho, e o grande protagonista aqui dessa sala, esse sofá nesse marrom clarinho. É um marrom um pouco mais... é marrom, né? Então assim, mas ele não é aquele marrom escuro, até para ele seguir essa leveza, essa feminilidade desse apartamento. E a gente traz também nas almofadas essa brincadeira de uma estampa um pouco mais floral, com uma estampa um pouco mais leve. Aqui a gente tem a luminária, a mesinha, tudo tem um vasinho, tudo tem um elementozinho que traz esse charme para o espaço. Aqui a gente tem a nossa poltrona no xadrez, que a gente curte muito, né? Essa ideia dessas misturas. Então vamos percebendo como que a gente consegue misturar o xadrez com o floral, com o marrom. A gente tem também o puff aqui num tecido bem delicadinho e tudo isso vai trazendo esses elementos e deixando o ambiente super gostoso. Aqui no jantar a gente trouxe a proposta dessa estante, que ela tem uma parte de baixo toda em armário, então isso também dá um bom suporte de armazenamento para esse apartamento. Ela também faz a vez ali de um aparador buffet, de vamos servir um jantar, vamos usufruir esse espaço, colocar as bebidas, colocar uma sobremesa. E principalmente ela traz essa questão da estante um pouco mais leve. Ela não tem muitas prateleiras, muitos nichos, então a gente não tem a necessidade de tanta informação, mas ainda assim ela faz a vez, né, de uma estante e supra essa necessidade desses elementos visuais que, quando bem compostos, ficam super legais. Então a gente trouxe taças, pratinhos, livrinhos, tudo isso que vai dando essa bossa para esse ambiente, deixando ele bem gostoso. Lembrando que ela traz, ela vem nesse material, como eu falei para vocês, que foi a base do apartamento, dos armários, né, onde a gente abandonou o branco diamante aqui nesse apartamento e veio com esse cinzinho, esse beijinho, essa tonalidade mais quentinha. E aqui também a gente trouxe a mesma proposta dos puxadores da cozinha, onde vem nesse ouro um pouco mais envelhecido. Na mesa e nas cadeiras a gente traz uma madeira natural, num tom intermediário, né? Então ela dá essa mescla aqui no geral. A gente tem uma madeira mais clara, uma mais escura, aqui um tom intermediário, então isso tudo vai trazendo, dando essa aquecida no espaço. A cadeira, por uma questão, né, geral de orçamento e de distribuição desse orçamento no apartamento, a gente comprou um modelinho um pouco mais simples e trouxe essa ideia da capinha. E a gente adorou o resultado, né? Então a gente trouxe essa proposta de trazer uma capinha, de trazer um tecidinho de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver. E o grande protagonista dessa sala de jantar, né, esse quadro que vem com esse azul e traz essa mistura dessa coisa meio céu, meio mar para esse ambiente. É um quadro super grande, assim, né, com uma proporção bacana, então ele ocupa bem essa parede, traz esses elementos para essa sala. E a gente tem essa brincadeira, esses respiros. Então aqui a gente tem uma parede com um quadrão, aqui a gente já tem uma parede mais levinha, sem nada. E eu gosto muito dessa brincadeira de ter esses respiros no espaço, sabe? Eu acho que isso traz bastante leveza, deixa o ambiente muito mais gostoso. Aqui a gente continua no corredor. Esse apartamento ele tem 3 quartos, 3 suítes. A gente fez uma delas, a suíte master. Os outros 2 quartos eles estão sem nada e os banheiros eles ficaram todos no mesmo padrão, seguindo aí a linha que a gente acredita. Esse quarto ele ficou muito fofo. Ele tem esse papel de parede listradinho em todas as paredes, né? Essa coisa do papel de parede é muito 880, ou você coloca o papel de parede em todas as paredes, né? Encara isso, ou você aceita que vai ser uma pintura e esse negócio de ficar usando só uma parede eu acho que não fica tão legal, tão indicado. Aqui a gente tem esse cantinho super charmoso e bem levinho, né? Então com espelho de corpo inteiro, ganchinho para pendurar uma bolsa, pendurar uma roupa, até uma toalha do dia a dia. E um banquinho também para sentar, calçar um sapato. Então ficou um hallzinho de entrada para o quarto, bem charmosinho também. E aqui a gente vem para o quarto, de fato, onde a gente trouxe uma grande mistura de texturas e estampas, né? E isso trouxe um resultado muito bonito, né? Um resultado muito que a gente gostou bastante nessa misturinha. Então aqui a gente tem uma capa de almofada, o xadrezinho, o branquinho. A gente traz a cabeceira numa outra proposta também, numa sarja mais mostarda.
trazendo, fugindo um pouco, né, do que vocês estão acostumados a ver, uma cama com mais informação, né? Então é essa cama, Lu, eu queria ainda neutra, eu queria ainda essa pegada de vocês bem leve, mas com um pouco mais de informação. Eu acho que é esse grande resultado que a gente tem aqui. Lembrando também que a gente sempre vem com essa ideia do tapete, né? Tapetão no quarto, que é o que de fato traz esse aconchego. Lu, não gosto de tapete dá trabalho, tapete tem que lavar. Quando você coloca o tapete no quarto ou na sala, você percebe que é outro ambiente, que o aconchego muda completamente. E a cortina é a mesma coisa, né? Ela não adianta esse caimento, tecido, essa fluidez. Eles deixam o ambiente muito mais bonito e muito mais confortável. Aqui a gente tem as mesinhas nessa pegada um pouco mais vintage, também com essa ideia do puxador. A gente tem uma grande mistura de puxadores, né, em todo o apartamento, como vocês podem ver. O detalhe de um quadrinho, de um vasinho, o abajur, tudo isso traz esses elementos bem legais. Aqui a gente tem em frente à cama essa super cômoda, que ela vem num tom um pouco mais escuro, mais quente, né, para diferenciar do armário, com um puxador diferente também, os detalhes diferentes, e a televisão, né, que é aí um pedido constante dos quartos. Mas o legal dessa cômoda é que, como ela é grande e super espaçosa, e com um espaço útil muito bom, a gente consegue diluir a quantidade de armário do quarto. E aqui a gente vem com um armário no nosso acabamento padrão de armários, né, do apartamento, como eu falei para vocês. Então ainda assim é um armário super bacana, né, no sentido de ter um grande espaço, mas que ele complementa com a cômoda. E para fechar, a gente tem o banheiro, onde a gente está utilizando tudo que foi entregue pela construtora, né? Então, revestimento, isso é legal de procurar uma boa construtora, uma boa incorporadora, empresas que cuidem mesmo do padrão que é oferecido para o cliente. Então a gente tem o acabamento branquinho, fosco, né? O piso, eles não entram com soleira, que é uma coisa super legal. O piso dos quartos são um piso vinílico, né? Então tem todo esse cuidado no acabamento a ser entregue para o cliente. Aqui a gente aproveitou absolutamente tudo, bancada, cuba, metais. A gente entrou com esse espelho de fora a fora, deixando essa parte aqui central fixa, né? Então onde o cliente tá, onde a pessoa vai estar usando esse espelho, maquiando, utilizando, se vendo, não tem nenhum tipo de emenda. E aqui nas laterais a gente colocou o armário, né? Ainda assim é um ótimo armário com um ótimo espaço para armazenamento. A gente manteve a bancada e entrou com o armarinho. E aqui os puxadores, ele vem nesse formato bolinha, que ele tem esse acabamento mais ouro, envelhecido, conversando com o restante. Para quem curtiu esse apartamento e quiser saber todos os detalhes, nos mínimos detalhes, a gente criou um material super bacana para vocês. É um e-book completo com todas as informações do que a gente está usando aqui. Desde os revestimentos, acabamentos, os tecidos, puxadores, de onde é cada vasinho. Então vou deixar o link aqui abaixo para quem tiver interesse em adquirir. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver outros tours, conhecer outras casas, outros lares, entra no nosso canal, conhece um pouquinho do nosso material, tem bastante coisa lá para vocês acompanharem e a gente se encontra também lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!